os israelitas quase entrando em Canaã. Então Balaque mandou chamar Balaão, lhe ofereceu riquezas para amaldiçoar. Balaão no outro dia albadou sua jumenta e foi viajando pra lá. Mas no caminho estava o anjo do Senhor, com a espada na mão. A jumenta não passou. Balaão não percebeu que era o anjo e foi logo espancando, e a jumenta assim falou: que mal lhe fiz para você me bater? Me fez de tolo e não quis me obedecer. Com a minha espada eu mataria você. Jeová na mesma hora fez o anjo lhe aparecer. Mas no caminho estava o anjo do Senhor, com a espada na mão, e a jumenta não passou. Balaão não percebeu que era o anjo e foi logo espancando, e a jumenta assim falou. Balaão, quando viu que era o anjo, foi logo se humilhando, e no mesmo instante temeu. O anjo estava com a espada na mão. Balaão logo no chão, o anjo lhe repreendeu. Se a jumenta não tivesse desviado, eu já teria te matado desde quando aqui cheguei. Balaão disse: Senhor, eu pequei. Era o anjo, eu não sabia, só a minha jumenta via, por isso eu continuei. Mas no caminho estava o anjo do Senhor, com a espada na mão. A jumenta não passou. Balaão não percebeu que era o anjo e foi logo espancando, e a jumenta se deitou. Balaão continuou na sua viagem, ainda pensando ele estava para amaldiçoar. Chegando lá, ele na sua jumenta, Deus tomou a providência, 3 vezes fez abençoar. Mas no caminho estava o anjo do Senhor, com a espada na mão. A jumenta não passou. Balaão não percebeu que era o anjo e foi logo espancando, e a jumenta se deitou.
a dor não cessa. Se eu calar, não adianta. Eu espero no Senhor. Ainda que Ele me mate, nele eu esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive. Esta é uma história de um homem chamado Jó, que até sua mulher disse assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Blasfemou contra o Senhor. Na mesma hora, Jó pra ela reclamou: tu fala como uma louca e não temes o Senhor. O Senhor foi quem nos deu e o Senhor os tomou. Nasci nu da minha mãe e nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor, Deus Jeová. Se eu falar, a dor não cessa. Se eu calar, não adianta. Eu espero no Senhor. Ainda que Ele me mate, nele eu esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive. Tu fala como uma louca e não temes o Senhor. O Senhor foi quem nos deu e o Senhor os tomou. Nasci nu da minha mãe e nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor, Deus Jeová. Se eu falar, a dor não cessa. Se eu calar, não adianta. Eu espero no Senhor. Ainda que Ele me mate, nele eu esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive. Tu fala como uma louca e não temes ao Senhor. O Senhor foi quem nos deu e o Senhor os tomou. Nasci nu da minha mãe e nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor, Deus Jeová. Bendito seja o nome do Senhor, Deus Jeová. Bendito seja o nome do Senhor, Deus Jeová. Da vinda do Filho de Deus, buscar sua igreja que nos prometeu, com poder e grande glória, rodeados de anjos
com voz dos arcanjos e as trombetas tocando. A igreja do Senhor subirá cantando o hino triunfal, a Cristo louvando. Por isso que eu canto aleluia, aleluia. Por isso que eu canto aleluia, aleluia. Jesus com a igreja no céu entrando, o coro celeste ao seu lado louvando. Deus me pergunta de onde vem, quem são os que lavaram as vestiduras e passaram por grande tribulação. Ouviremos um bem-vindo do general de Israel, vem possuir por herança todos que foram fiéis. Por isso que eu canto aleluia, aleluia. Por isso que eu canto aleluia, aleluia. Quando os santos entrarem nas bodas em Sião, de vestes brancas e grinaldas e com palmas nas mãos, na grande mesa do Cordeiro, todos se sentarão para ceiar com o Senhor e receber galardão. Lá não existe morte, nem dor, nem aflição. Tem uma árvore da vida, suas folhas nos sararão. Por isso que eu canto aleluia, aleluia. 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 Maria Madalena foi visitar o túmulo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Os varões de branco estavam lá só para lhe falar a respeito do Senhor. Maria ficou atemorizada quando o anjo assim falou: Jesus, o Nazareno, a quem buscai, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Jesus apareceu a Madalena, ela se aproximou-se mais. O mestre disse: não me toque, que ainda eu não subi para ir ter com o meu pai. Vai, aviso meus irmãos, assim Jesus falou, que eu vou subir para
meu Pai, o meu Deus e o teu Deus, o meu Senhor e o teu Senhor. Maria ficou muito alegre e os discípulos de Jesus também. Só em saber que o grande mestre venceu a morte, está conosco outra vez. Maria ficou muito alegre e os discípulos de Jesus também. Só em saber que o grande mestre venceu a morte, está conosco para sempre. Jesus ressuscitado foi ter com os seus discípulos no monte da Galileia. Quando viram, adoraram, outros não acreditaram que ele era o Senhor. Todo o poder foi me dado, assim Jesus falou. Ensinai, batize em nome do Pai, do Filho e do Consolador. Maria ficou muito alegre e os discípulos de Jesus também. Só em saber que o grande mestre venceu a morte, está conosco outra vez. Maria ficou muito alegre e os discípulos de Jesus também. Só em saber que o grande mestre venceu a morte, está conosco para sempre. Só em saber que o grande mestre venceu a morte, está conosco para sempre. Sendo Jesus conduzido ao deserto pelo Espírito Santo de Deus para ser provado naquele lugar, e foi assim que lhe aconteceu. Então chegou o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Na mesma hora Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Está escrito no livro sagrado: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus foi levado a um monte alto, contemplou uma glória, mas não a de Deus. O tentador lhe ofereceu: se prostrado me adorar, te darei tudo isto, porque tudo é meu. Novamente Jesus lhe repreendeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Somente a Ele adorarás, e só a Ele o servirás. Nem só de
pão viverá o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Está escrito no livro sagrado: não tentarás o Senhor teu Deus. Eliseu passou em Jericó, havia atravessado o Jordão. 42 rapazes saíram e lhe seguiram com perturbação. Sob calvo assim falavam, e do profeta eles zombavam, mas não sabiam que estava Deus bem junto ao lado de Eliseu. Eliseu, olhando para trás, contemplou aqueles rapazes. No momento se revoltou, em nome do Senhor lhe amaldiçoou. Deus não toma por inocente, o mesmo sendo culpado. 2 ursas saíram do bosque e os 42 foram despedaçados. Não toque no ungido do Senhor, e outros que estão sendo separados, nem naqueles que Deus tem negócio, que vão além levar sua mensagem. Porque são muitos que estão feridos, estão no leito hospitalizados, porque desobedeceram e tocaram nos seus vasos. Não toque nos vasos do Senhor, senão você pode ser queimado. Nem naqueles que Deus tem negócio, que vão além levar sua mensagem. Porque são muitos que estão feridos, estão no leito e hospitalizados, porque desobedeceram e tocaram nos seus vasos. Não toque no ungido do Senhor, e outros que estão sendo separados. Não toque no ungido do Senhor, e outros que estão sendo separados. Não toque nos vasos do Senhor, senão você pode ser queimado. Não toque nos vasos do Senhor, senão você pode ser queimado. Não toque nos vasos do Senhor, senão você pode ser queimado.
Crente diz que Deus é fogo, crente diz que Deus é fogo, crente diz que Deus é fogo consumidor. Crente diz que Deus é fogo, crente diz que Deus é fogo, crente diz que Deus é fogo consumidor. Este fogo vem do céu, este fogo vai pegar. Este fogo é muito quente, vem de onde Deus está. Carne crua que não fica, este fogo vai queimar. Quando a carne está queimada, faz crente glorificar. Crente diz que Deus é fogo, crente diz que Deus é fogo, crente diz que Deus é fogo consumidor. Crente diz que Deus é fogo, crente diz que Deus é fogo, crente diz que Deus é fogo consumidor. Crente vem para o templo, para cultuar o Senhor e ouvir palavras ungidas da boca do pregador. Mas não ouvindo se preocupa e pergunta pro Senhor: o que é que acontece na vida do pregador? Crente diz que Deus é fogo, crente diz que Deus é fogo, crente diz que Deus é fogo consumidor. Crente diz que Deus é fogo, crente diz que Deus é fogo, crente diz que Deus é fogo consumidor. Crente vem para o templo para louvar o Senhor e ouvir louvores ungidos da boca do cantor. Mas não ouvindo se preocupa e pergunta pro Senhor: o que é que acontece na vida do cantor? Crente diz que Deus é fogo, crente diz que Deus é fogo, crente diz que Deus é fogo consumidor. Crente diz que Deus é fogo, crente diz que Deus é fogo, crente diz que Deus é fogo consumidor. Este fogo já pegou, já começou a queimar aqui dentro da igreja, começando do altar. Este fogo quando pega, as coisas começam a mudar. É crente falando em línguas e outros a profetizar. Mas crente diz que Deus é fogo, crente diz que Deus é fogo, crente diz que Deus é fogo consumidor. Crente diz que Deus é fogo, crente diz que Deus é fogo, crente diz que Deus é fogo consumidor. Só tu, meu Deus, nos faz ver um mundo que renasce no brilho do sol e no colorido das flores. O vento que sacode as árvores, fazendo-as balançar suas folhagens. Só tu, meu Deus, pode nos ensinar, nos corrigir
exaltar. Em meio a este mundo tão conturbado, onde o egoísmo fez sua morada, a prepotência esmaga a potestade. Somente Deus combate a maldade. Só tu, meu Deus, pode nos ensinar, nos corrigir, exaltar. Só tu, meu Deus, pode nos ensinar, nos corrigir, exaltar, nos corrigir, exaltar, nos corrigir, exaltar. Moisés conduzia o povo para a terra prometida, diante do Mar Vermelho. Moisés não desanimou. O povo lhe dizia: para que nos trouxesses aqui, para morrer no deserto, nas mãos de Faraó. Moisés, por que tu clamas a mim? Manda o povo passar, Moisés, e verás o que vou fazer. Moisés, por que tu clamas a mim? Toca nas águas do mar, Moisés, e manda o povo passar. Assim Moisés fez como Deus lhe ordenou, tocando nas águas do mar. O mar se separou. O povo de Israel em terra seca passou. Miriam tocou tamborim, dançou e com o povo cantou. Só o Senhor é Deus. Faraó entrou no mar, o mar se fechou, Faraó pereceu. Só o Senhor é Deus. Faraó entrou no mar, o mar se fechou, Faraó pereceu. O
mar se fechou, Faraó pereceu. O mar se fechou, Faraó pereceu. O mar se fechou, Faraó pereceu. O mar se fechou, Faraó pereceu. O mar se fechou. Jesus falou para Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro não o aceitou com o que Jesus falou. Isto não acontecerá. Podem até me prender, se for possível até morrer, mas a ti não vou negar. Outra vez Jesus falou, tu vai negar o Senhor e ouvir o galo cantar. Quando Jesus foi beijado pelos soldados pegados e ao sinédrio levado, depois que Judas lhe beijou, numa corda ele pegou, então foi se enforcar. Pedro ficando de longe, vendo o Filho do Homem, para Pilato julgar, nenhuma palavra deu, deixou o Filho de Deus e no pátio foi se sentar. Chegando uma criada aonde Pedro estava e pra ele perguntou, tu também sois um dos dele, tu estava com ele. Pedro disse, eu não sou. Outra pergunta aconteceu, tu também sois Galileu. Pedro disse, eu não sou. E pela terceira vez, Pedro disse, eu não sei. Foi que o galo cantou. E o galo cantou, o galo cantou. Pedro arrependido, porque a Jesus negou. O galo cantou, e o galo cantou. Pedro arrependido, porque a Jesus negou. E o galo cantou, e o galo cantou. Pedro arrependido, porque a Jesus negou. E o galo cantou, o galo cantou. Pedro arrependido, porque a Jesus negou.